Libertos. O preço da vida. Narração: Carlos Bock e Fernanda Eberle. Libertos do medo. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado! Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, versículos 11 a 26. Submarinos, Kursk versus Squalos. No mês de agosto de 2000, a tripulação do submarino nuclear russo Kursk percebeu que essa poderosa embarcação estava afundando no mar de Barents, perto do Oceano Ártico, por causa de uma explosão no compartimento de torpedos. Estavam a 118 metros de profundidade sem poderem salvar suas vidas. Se o governo russo não tivesse demorado em reconhecer a sua necessidade de colaboração dos países do Ocidente, os tripulantes teriam sido salvos. Mas quando o fizeram, já era tarde demais. Os homens morreram por falta de oxigênio. Uma das hipóteses, porque o governo russo não aceitou o socorro, foi por medo de que os países concorrentes obtivessem informações secretas contidas no Kursk. Outro submarino, Squalos, teve uma sorte diferente do Kursk. Avariado no fundo do mar, eles dispararam bombas de fumaça e uma boia com um sinal telefônico. Seriam descobertos por alguma das naves irmãs? Poderiam ser auxiliados? Toda ajuda possível teria que vir de cima. Esperaram em meio do silêncio agonizante. A cada hora que passava, lhes parecia um século. 3 horas depois do fatal mergulho, o couraçado Sculpin começou a busca
e logo viu a bomba de fumaça. A nave irmã fez submergir um gigantesco aparelho de salvamento de 10 toneladas de peso, sendo submergido e emergido diversas vezes, e a cada vez vários dos tripulantes foram trazidos à superfície até que o último dos 33 homens, ainda vivo dentro do submarino, tivesse sido resgatado das profundezas do mar. Ao ser baixado esse grande aparelho de salvamento, ninguém recusou ser resgatado. Antes de o esculpim chegar, havia medo de morte, mas depois todos ficaram mais que contentes e aceitaram ser salvos da morte certa. O medo se dissipou e a esperança raiou sobre aqueles 33 tripulantes. No primeiro caso, o medo de perder informações fez com que muitas vidas se perdessem. Mas, no caso dos submarinos Squalus, a busca da esperança fez com que, apesar do medo, a perseverança os levasse a crer no socorro vindo de cima. Amigos, se devemos ser salvos e ter um lugar no reino de Deus, temos que aceitar o caminho da salvação que Deus nos oferece. Recordemos que qualquer ajuda que possamos receber virá do alto e não deste mundo. A salvação provém de Deus. Hoje estudaremos sobre alguém que, apesar de ter poder, riquezas e prestígio, se encontrava na condição de pecador, mas, por medo, não aceitou o socorro da salvação em Cristo Jesus. Seu nome é muito conhecido: Pôncio Pilatos. Quem foi Pilatos? Pôncio Pilatos foi governante da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Além de ter sido o juiz que condenou Jesus Cristo à morte na cruz. A oportunidade de Pilatos. Nos tempos bíblicos, dominados pelos grandes imperadores, qualquer pessoa, incluindo os líderes de Estado, só poderiam se aproximar do imperador mediante um convite, ou se o imperador estendesse o seu cetro real. Caso um governador ousasse aproximar-se do monarca sem o tal convite, poderia ser morto. Pilatos estava diante do imperador do universo, Jesus, o Criador dos mundos, de acordo com João 1, versículos 1 e 2. Mas a Pilatos foi concedido o direito e a oportunidade não apenas de permanecer vivo, mas de conversar com Jesus. O que você diria a Jesus, caso se encontrasse face a face com ele? Diria que está desempregado ou desempregada? Diria que está com problemas no seu casamento? Pediria que Jesus protegesse e salvasse seus filhos da influência das drogas e das coisas ruins deste mundo? Diria que está se sentindo solitário e sem rumo na vida? Pergunta de Pilatos: que é a verdade? Pilatos também se valeu daquele momento para fazer uma pergunta a Jesus. Pilatos perguntou: que é a verdade? Sua pergunta foi muito interessante. O grande problema foi que Pilatos fez a pergunta, mas não estava disposto a ouvir a resposta de Jesus, pois imediatamente voltou a dialogar com os judeus. Pilatos teve desejo de conhecer a verdade. Seu espírito estava confundido. Apegou-se ansioso às palavras do Salvador, e o coração agitou-se-lhe num grande anelo de saber o que ela era realmente e como a poderia obter. Que é a verdade? Indagou, mas não esperou a resposta.
de sua prisão, falando a um público disposto a ouvi-lo, o Salvador do mundo disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Para um mundo relativista que nega haver uma verdade absoluta e permanente como a revelação de Deus nas Escrituras, onde cada pessoa constrói e vive sua própria fé, existe uma resposta absoluta quanto à verdade. Cristo é a verdade, e se alguém está em busca de um absoluto, o encontrará na pessoa de Jesus. A admiração de Pilatos por Jesus. O aspecto de Cristo produziu favorável impressão em Pilatos. Foi despertado o lado melhor de sua natureza. Ouvira falar de Jesus e de suas obras. Sua esposa contara-lhe alguma coisa dos maravilhosos feitos realizados pelo profeta Galileu, que curara os doentes e ressuscitara os mortos. Pilatos comoveu-se profundamente com a paciência e a resignação de Jesus. Ficou admirado e viu que não havia culpa alguma naquele homem. Todavia, não teve coragem o bastante para soltá-lo e tornar-se um dos seus seguidores. Não basta admirá-lo. Temos que aceitar Jesus como Salvador e Senhor, ainda que muitos o rejeitem. Muitos têm apreço pela história de Jesus, mas têm medo de aceitar o Jesus da história e permitir que ele mude os rumos de sua vida para sempre. A advertência da esposa de Pilatos. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mesmo então, Pilatos não foi deixado agir às cegas. Uma mensagem de Deus o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonho o Salvador, e com ele conversara. A mulher de Pilatos não era judia, mas, ao olhar a Jesus durante o sonho, não tivera dúvidas do seu caráter e missão. Sabia ser ele o príncipe de Deus. Enquanto Pilatos hesitava quanto o que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta de sua esposa que dizia: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27, 19. É interessante como Deus, na sua misericórdia e amor pelos pecadores, sempre providencia meios de ensinar, exortar e aconselhar as pessoas quanto ao melhor caminho a seguir. No caso de Pilatos, Deus usou a sua esposa. Deus usa pessoas como seu principal instrumento de proclamação do Evangelho. Deus usou uma menina cativa para possibilitar cura a Naamã, em 2 Reis 5, versículos 2 e 3. Deus usou Ananias para consolidar a decisão de Paulo, em Atos 9, versículos 10, 17 e 18. Deus usou Paulo para salvar a família do carcereiro,
em Atos 16, versículos 30 e 31. Deus está usando alguém aqui, hoje, para abençoar você e ajudá-lo no caminho da salvação. No caso da mulher de Pilatos, foi utilizado um bilhete informando sobre Jesus. Hoje, Deus nos faz conhecer o plano da salvação através do maior bilhete já escrito, a Bíblia Sagrada. Sim, nós precisamos estudar a Bíblia e conhecer o plano que Deus tem para a nossa vida. O fracasso de Pilatos. Pilatos tinha nas mãos a decisão. Chegou até a impressionar-se com Jesus, mas preferiu se posicionar em favor da vontade dos líderes religiosos e do povo. Existe um ditado popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus, mas em muitos momentos esse ditado é falho. Nem sempre seguir o grito da multidão é a melhor opção. Todavia, a voz de Deus ecoa nos corações através das impressões que o Evangelho vivo causa em nossa vida. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que a palavra de Deus é a voz de Deus. Não deveríamos agir como Pilatos, que, por medo de perder o seu poder político, medo de ser comparado a um dos humildes seguidores de Jesus, medo de perder o seu prestígio, lavou as mãos. Mas não pôde lavar a sua consciência. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, afirma que Pilatos caiu em desgaste diante do imperador romano Calígula e, ferido em seu orgulho e atormentado de remorso, cometeu suicídio por volta do ano 37. Hoje somos poderosamente impressionados através do Evangelho, da boa notícia que a palavra de Deus nos traz sobre a salvação em Jesus. E não devemos ter medo de quaisquer que sejam as consequências quando o assunto for seguir a Jesus e sua palavra. Não devemos permitir que o medo nos impeça de sermos verdadeiramente livres em Jesus. No século XVI, o mundo religioso vivia sobre a teologia do medo. Milhares de pessoas viviam com medo do inferno e do tormento eterno. Em contrapartida, a igreja dominante de então apresentava as indulgências com a esperança para aqueles que não queriam sofrer pela eternidade. O medo era aplacado pela compra de indulgências. Em meio de tudo isso, surge o homem, conhecido como Martinho Lutero, monge da igreja que vivia se autoflagelando, tentando aplacar a ira de um Deus que mais queria punir do que salvar. Um dia, o monge Lutero se encontrou com o exemplar de uma Bíblia. Ele passou a estudar aquela Bíblia e nela conheceu a verdadeira mensagem da salvação, de um Deus que está disposto a salvar e a perdoar as pessoas gratuitamente. Lutero chegou a ser ameaçado de excomunhão, tortura e morte devido às suas novas convicções e crenças. Mas ele não teve medo, muito pelo contrário. Lutero sentia-se seguro na palavra de Deus e passou a ensinar a verdadeira mensagem da salvação a milhares de pessoas. Quanto mais ele lia as Escrituras, mais Lutero se enchia de coragem para viver e ensinar sobre a Bíblia. Foi então que passou a escrever e compartilhar sua nova alegria de paz com milhares de pessoas. Em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero decidiu fixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses
protestando convictamente contra os falsos ensinos de então. Precisamos sair da zona do medo e pôr em Deus a nossa confiança. Na noite de 14 de abril de 1912, por volta das 23 horas, o grande cruzeiro Titanic naufragou após colidir com um iceberg. A bordo estava o pastor John Harper. 4 anos antes, sua esposa havia falecido, deixando uma filha, agora com 6 anos de idade. Em meio ao terrível desastre, o pastor John entregou sua filha a alguém para que estivesse segura em um dos pequenos barcos, e permanecendo no Titanic a afundar, dizia: mulheres, crianças e não convertidos, entrem nos barcos. Depois que o navio desapareceu sob a água escura, deixando Harper se debatendo nas águas geladas, ouviram-no incentivando os que estavam à sua volta a confiar em Jesus Cristo. 2 horas e 40 minutos depois do Titanic colidir com o iceberg, ele afundou nas águas geladas. Centenas se ajuntaram em barcos e botes salva-vidas, e outros se agarraram a pedaços de madeira esperando sobreviver até que chegasse socorro. Durante 50 minutos, horríveis gritos de socorro encheram a noite. Eva Hart disse: o som das pessoas se afogando é algo que não posso descrever para você. E ninguém mais pode. É um som horrível. Há um silêncio terrível que o segue. O sobrevivente coronel Archibald Grace chamou isso de a cena mais lastimável e horrível de todas. Os gritos comoventes dos que estavam à nossa volta ainda soam nos meus ouvidos, e eu me lembrarei deles para o resto da minha vida. Durante aqueles 50 minutos, um homem permaneceu agarrado a uma tábua e as águas o aproximaram de John Harper. Harper, que estava se debatendo na água, gritou: você é salvo? A resposta foi: não. Harper gritou as palavras da Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Antes de responder, o homem sumiu na escuridão. Mais tarde, as ondas os aproximaram novamente. Mais uma vez, Harper, que estava morrendo, gritou a pergunta: você é salvo? Mais uma vez, ele recebeu a resposta: não. Harper repetiu as palavras de Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Harper, que estava se afogando, soltou então as mãos do objeto em que se segurava na água gelada e desceu para seu túmulo no oceano. O homem que ele tentou evangelizar confiou em Jesus Cristo. Mais tarde, ele foi socorrido pelos barcos salva-vidas do navio SS Carpathia. Em Hamilton, Ontário, esse sobrevivente testemunhou que foi o último convertido de John Harper. Esse pregador morreu pregando o Evangelho corajosamente. O medo é parte da vida humana após a entrada do pecado. Um pouco de medo pode até ajudar em algumas situações. Contudo, quando o medo nos impede de fazer o que é certo e de tomar uma decisão em favor de Cristo, acaba nos privando da verdadeira liberdade. Pilatos perdeu a maior oportunidade da sua vida, porque teve medo de assumir Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Não perca o privilégio de ser livre por causa do medo. Não permita que o medo de perder familiares, emprego, amigos ou qualquer outra coisa o impeça de ter um encontro com Jesus.
Levante-se agora e, sem medo, entregue seu coração nas mãos de Deus. Experimente ser verdadeiramente livre. Pastor Edmilson Lima, Ministério Pessoal, União Central Brasileira.